Você sabe o que o 14 de julho representa para a França? Você sabe por que essa data foi escolhida como feriado nacional? No vídeo de hoje eu vou te mostrar que na verdade foram vários motivos que culminaram no 14 de julho como a data da Festa Nacional Francesa. E você vai se surpreender o que de fato é comemorado nessa data. Eu sou Rose, eu sou professora de francês e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eu Quero Aprender Francês. O objetivo deste canal é te ensinar francês de uma maneira prática e eficaz. Sobretudo no vídeo de hoje eu vou focar em cultura e civilização francesa. O 14 de julho, o Le 14 juillet, é a data da Festa Nacional Francesa. Mas o que exatamente se comemora nessa data? E é aí que vem a surpresa deste vídeo. Geralmente a gente atribui a um fato histórico isolado, mas você vai ver que oficialmente é um outro fato. E que fato é esse? Oficialmente, o 14 de julho, o Le 14 juillet, entrou para o calendário de feriados como a Festa Nacional Francesa em 1880. No entanto, essa data faz alusão a dois eventos principais que aconteceram quase um século antes. Ok, mas se aconteceu quase um século antes, por que se comemora em 1880? E quais foram esses eventos? O primeiro deles, e eu acho que você já conhece, é o que chamamos de a tomada da Bastilha ou a queda da Bastilha. Ok, mas isso aconteceu em 1789. Por que então se comemora em 1880? Bom, para entender, eu vou ter que fazer um salto no tempo e explicar o que antecedeu esse fato da tomada da Bastilha, ou a queda da Bastilha, e o que aconteceu logo depois, que de fato se tornou a festa nacional. Em 1780, a França era uma monarquia absolutista, governada pelo Luís XVI, e estava sofrendo uma grande crise financeira e econômica. E quais eram os motivos para isso? O primeiro deles era porque a França tinha acabado de sair da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. O segundo, porque a França enviou muito, mas muito dinheiro para financiar a Revolução Americana. E o terceiro foi por causa das razões climáticas no qual a França vivia ou invernos muito severos ou verões extremamente secos. Nessa época, a França era um país que dependia da produção agrícola. E assim sendo, além do fator financeiro, porque não tinha dinheiro vindo da produção agrícola, a população estava passando fome. Enquanto isso, o rei, isolado em Versalhes, não tinha mudado seus hábitos. Continuava dando grandes festas, vivendo como se nada tivesse acontecido. Além disso, a população estava revoltada contra os privilégios tidos pela nobreza, os nobres, que geralmente vivia na corte e que não fazia praticamente nada, e o clero, que tinha extremamente poder e privilégios e também não ajudava, não contribuía para as finanças do país. Pelo contrário. E é neste contexto que vai surgir um movimento filosófico, conhecido como Iluminismo, que pregava o progresso, a liberdade, a fraternidade, a separação do Estado e Igreja, dentre outros. Assim sendo, em 1787, que para alguns, na verdade, é o marco inicial da Revolução Francesa, o rei propôs algumas mudanças. Dentre elas, tinha mais impostos para o povo e precisava do apoio tanto do clero quanto dos nobres. Os nobres e o clero já estavam um pouco influenciados pelo Iluminismo e não foram a favor do rei. O que eles não sabiam é que, na verdade, os privilégios deles vinham justamente do absolutismo do rei. O povo continuava extremamente revoltado. Por quê? Porque o rei não fazia nada. E a crise perdurava e aumentava. E o rei, de uma certa maneira, isolado a Versalhes, ele vivia como se nada estivesse acontecendo. Assim, em maio de 1789, finalmente, sabendo que poderia acontecer uma revolução e que o rei poderia perder os seus poderes, ele convoca o que é conhecido como os Estados Gerais. Nisso, nós tínhamos o rei, os nobres, o clero e o terceiro estado, que na verdade era o povo. E uma Assembleia Nacional foi constituída, na qual 2/3 dos votos, ou mesmo mais disso, era o povo. E o povo queria mudanças, queria efetividade. Só que o rei, dando um despertão para não aprovar as medidas propostas pelo povo, decide simplesmente de fechar a Assembleia Nacional e dissolver os Estados Gerais. E o povo? E o povo vai finalmente manifestar. Assim, inicialmente, eles vão até o Hôtel des Invalides, que é onde ficavam reunidas as armas das tropas reais. Eles vão pegar essas armas e, em seguida, eles vão marchar em direção à La Bastille, uma antiga fortaleza na qual guardava-se a pólvora. E era também uma antiga prisão. Assim sendo, quando eles chegam numa batalha sangrenta, eles vão eliminar os guardas que supervisionavam a prisão. Alguns dizem que era em torno de 100 guardas. Eles vão liberar os prisioneiros e vão finalmente tomar posse da pólvora que ali tinha.
E assim começa a Revolução Francesa. Ok, me empolguei, mas então é isso. O 14 de julho comemora a tomada da Bastilha. Não, na verdade, o que eles comemoram é o que acontece exatamente um ano depois. Você já ouviu falar da Festa da Federação? Na verdade, após a tomada da Bastilha, o rei aceita assinar alguns documentos, dentre os quais ele perde parte do seu poder, ou seja, o rei não tem mais o poder absoluto. Dentre eles, ele vai assinar e decretar uma Assembleia Constituinte, que vai durar até 1791, além de assinar a Declaração do Homem e do Cidadão, base para a primeira Constituição francesa. Além disso, o país foi dividido em federações, no qual cada federação tinha um mini exército. Em alguns casos mesmo, tinha até mais de um. Por exemplo, Lyon, que tinha na época 14 aglomerações de mini exércitos. Além disso, quando foi no dia 14 de julho de 1790, esses soldados, em média 14 mil homens, decidiram subir até Paris para marchar para comemorar um ano após a Revolução. Assim sendo, ao chegar em Paris, eles partiram das ruínas da Bastilha, acompanhados pelo povo. Os historiadores estimam cerca de 300 mil pessoas, e foram até o Champ de Mars, que é aquele esplanada do Campo de Marte, de frente da Torre Eiffel. E é assim que no dia 14 de julho tem a grande festa da Federação, festa na qual se reuniu principalmente o povo, mas também os nobres, o clero, o rei, e vários decretos foram assinados. Dentre eles é nesse período que é atribuído o lema da França, Liberté, Égalité, Fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. O clero torna-se parte integrante do governo, mas como funcionário, e os nobres perdem diversos privilégios. Além disso, tem a separação dos poderes. O rei não detém mais o poder absoluto sobre o judiciário, sobre o legislativo, o administrativo e o executivo. Mas a pergunta que fica é, ok, então acabou por aí? Digamos que no quesito festa, sim. Eu lembro a você que a Revolução Francesa começou em 1789, mas digamos que não acabou bem para todo mundo. Não sei se você se lembra, mas Luís XVI e Maria Antonieta, digamos que eles perderam a cabeça. E foi assim que, em 1791, a primeira Constituição Francesa é promulgada e a França se torna uma monarquia constituinte. Quer dizer que o rei não governa mais, mas sim os seus eleitos. Só que o rei começou a conspirar porque ele não estava nada satisfeito com o que estava acontecendo. Ele estava perdendo seu poder. E é assim que o que antes eram países aliados, como a Prússia e a Áustria, que queriam ajudar o rei em 1792 declara guerra à Prússia e à Áustria. E mais do que isso, o rei tenta fugir e é preso quase quando ele estava entrando na Áustria. Só que, em 1792, o exército francês, principalmente cansado, faminto, mas sempre cantando a Marseillaise, o hino nacional francês, e principalmente um símbolo da República, eles conseguem bater os exércitos dos inimigos e o rei é preso. E com o rei preso, em 1792 é declarada a Primeira República Francesa. Claro que se observarmos o ano anterior, 1791, e tudo que aconteceu em 1792, óbvio que não teve comemoração do 14 de julho. E aí, para resumir um pouco a história, digamos que a Revolução Francesa vai durar 10 anos, de 1789 até 1799. Nesse período, após a primeira Constituição Francesa, tem a Primeira República e vai ter um período chamado de a Era do Terror, onde literalmente muitas pessoas perderam a cabeça. E tem também, logo em seguida, o diretor. Acabar em 1799, quando um soldado assume o poder e forma um consulado na França. Esse soldado era Napoleão Bonaparte. Ele vai ter esse consulado durante alguns anos, até 1804, quando ele é declarado imperador, o primeiro imperador francês. Nesse período que ele governou entre 1799 a 1804, ele não governava sozinho, mas a partir de 1804, sim. O vídeo ainda não acabou, mas eu gostaria de te lembrar de deixar o gostei, se inscrever caso ainda não seja inscrito e de ativar o sininho das notificações para que você seja informado cada vez que eu lançar um vídeo novo. Ok, mas voltemos ao 14 de julho, que é o nosso objetivo. O pessoal não festejava mais o 14 de julho? Claro que não, mas vai festejar o quê? Mentira, tinha festa sim, mas a festa não era mais o 14 de julho. A partir que Napoleão Bonaparte foi declarado imperador, o que se comemorava era o 15 de agosto, que era o aniversário de Napoleão. E claro que o que era festejado não era exatamente o que foi em 1789, muito menos em 1790.
A partir do fim do Império, a festa nacional passa para o dia 24 de maio, a data de Saint-Charles. Né? Por que Saint-Charles? Porque a França voltou a ser uma monarquia e o rei era o rei Charles. Então, em sua homenagem, a data da festa nacional passa para o dia 24 de maio, que era em homenagem ao rei. Em 1830, um novo rei vai assumir, Louis-Philippe. E com ele, que era mais pró-revolução, todo mês de julho tem uma festa para comemorar a Revolução Francesa e o que aconteceu em 1790. Tinha sempre aquela alusão aos princípios revolucionários, mas para justamente evitar uma nova revolução. 1948, quando começa um período de governo transitório. Só que, em 1851, Napoleão III vai assumir o poder. E em 1852, com um golpe de Estado, ele instaura o Segundo Império. Sim, Napoleão III era o sobrinho de Napoleão Bonaparte. E por que Napoleão III? Porque o Napoleão II, que era o filho de Napoleão Bonaparte, morreu ainda quando era uma criancinha. Então, é ele que vai assumir o poder e vai durar até 1872, quando finalmente o Segundo Império é dissolvido e tem a instalação da Segunda República Francesa. E assim, durante o período da Segunda República Francesa, em 1780, uma lei é proposta justamente para que comemore-se o dia 14 de julho como a festa nacional francesa. E aí, essa lei entra para a Constituição Francesa como a data da festa nacional. E o que se comemora? A festa da Federação. Então, o que se comemora, na verdade, oficialmente, é a data que foi tida em 1790, e não aquela atribuída em 1789. Só que os franceses não perderam seu espírito revolucionário. Então, para muitos, o que é guardado em mente e é comemorado é a Revolução Francesa. Para outros, é a festa da Federação, porque aconteceu no espírito mais democrático. Tinha um mandante, que era o rei ainda, só que com o espírito de compartilhar e com o espírito de festa e menos sangrento do que foi a batalha em 1789. Além disso, a essa data foram acrescidas duas outras. A principal delas é 1919, um ano após 1418, no qual era uma homenagem aos mortos durante a Primeira Grande Guerra. E em seguida, em 1945, para também homenagear os mortos, os soldados mortos e famílias destruídas durante a Segunda Grande Guerra. No período entre guerras, praticamente essa festa não existiu, mas é possível encontrar relatos, principalmente discursos inflamados em 1940, por exemplo, falando no dia 14 de julho justamente que a França tinha que continuar a lutar para não se deixar vencer pelo inimigo e para continuar com esse espírito nacional. Ok, me empolguei, desculpa, mas convenhamos que a história da França é extremamente interessante e eu sou suspeita para falar porque eu sou completamente apaixonada. Mas se você também se interessou, deixe nos comentários o que você achou de descobrir que, na verdade, o que se comemora é a festa da Federação e não a Revolução Francesa. Mas, voltemos ao 14 de julho. Se antigamente teve todo esse processo histórico para chegar oficialmente ao 14 de julho de 1880, como é comemorado a festa nacional hoje em dia? Hoje em dia, o 14 de julho é marcado por 3 eventos principais. O primeiro dele é o fato que é um dia de feriado nacional, ou seja, praticamente nada está aberto, tudo fechado, mas com exceção, claro, dos serviços essenciais. Além disso, tem um grande défilé militar à Paris, ou seja, tem um grande desfile militar em Paris. Esse desfile acontece na Champs-Élysées, que é uma grande avenida de Paris, e é uma das avenidas mais conhecidas do mundo, é onde fica o Arco do Triunfo. E ali tem uma tribuna na qual está presente o chefe do Estado, neste caso, le président de la République, Emmanuel Macron. Então tem o presidente da República, Emmanuel Macron, com a sua família, com os ministros convidados, e geralmente nos anos anteriores sempre tinha a presença de chefes de Estado. Contudo, com o que aconteceu em 2020 e 2021 não teve essa festa. Quer dizer, em 2021 até teve, mas foi bem restrita mesmo por causa do que estava acontecendo no sentido sanitário. Esse ano provavelmente vai ser uma festa grandiosa, geralmente tem muita gente que acompanha o desfile, e nele tem todas as guardas francesas, então tem a marinha, tem o exército de terra, tem o exército aéreo. Aqui na França tem, por exemplo, a guarda das montanhas, entre outros. Então todos eles vão desfilar, passar de frente dessa tribuna. E tem a Esquadrilha da Fumaça, que forma o drapeau français, ou seja, a bandeira da França com o bleu, blanc, rouge, o azul, branco e vermelho, que são as cores da bandeira tricolor.
O segundo evento é a queima de fogos de artifício no Champ de Mars, no Campo de Marte, que fica ali, aquela esplanada da Torre Eiffel, geralmente conta com a presença de 500 mil a 1 milhão de pessoas. Talvez esse ano vai bater um recorde, depois de 2 anos sem comemoração, no qual toda a Torre Eiffel e, durante alguns minutos, o céu de Paris é tomado por fogos de artifício. Geralmente, durante o início da queima de fogos, tem também o hino La Marseillaise, que é tocado. E todo o povo vai confraternizar justamente esse período de festa e de espírito republicano e o que envolve o 14 de julho. E o terceiro evento é justamente La Marseillaise, o hino nacional francês. Além de ser tocado durante o desfile militar e durante a queima de fogos no Champ de Mars, o hino La Marseillaise ele está presente em todo o país. Então, geralmente, em vilas como Lyon, Toulouse, Bordeaux, Estrasburgo, que são vilas maiores, tem grandes festas no centro da cidade ou em cada arrondissement, que é como as grandes cidades são divididas. Nas cidades menores, e também isso acontece nas maiores, tem grandes bailes. Então tem de baile populaire, que são os bailes populares. O mais conhecido deles é o baile des pompiers, que é o baile dos bombeiros. Mas tem várias pequenas festas, nos quais tem também a queima de fogos, o hino La Marseillaise é cantado pelos franceses que estão ali presentes. E as pessoas vão nesse espírito de se divertir, de compartilhar esse momento de confraternização. É importante ressaltar que em cidades menores, a tendência é de haver a queima de fogos ou no dia 13 ou no dia 15. Ah, mas eles comemoram numa data diferente? Não. O objetivo é justamente de permitir a essas pessoas que não têm grandes festas ao longo do ano, de compartilhar um momento. Ou seja, no dia 13 nós vamos na cidade A, no dia 14 vamos na cidade B e no dia 15 vamos na cidade C. Assim a gente tem mais motivos para festejar e conseguimos compartilhar esse momento de uma maneira melhor e mais diversificada. Além disso, vale lembrar que na França atualmente são as grandes férias, então a maioria das pessoas já estão de férias e aproveita justamente do período do feriado para viajar ou se reunir com a família ou com os amigos. E voilà, assim eu chego ao final deste vídeo. Espero que a minha empolgação tenha sido útil para te mostrar como foi que chegamos ao 14 de julho e como ele é festejado hoje em dia. Por favor, deixe nos comentários o que você achou do vídeo, se você sabia já dessas informações, se você aprendeu algo novo, e também se você tem uma sugestão de novos vídeos aqui para o canal. Obrigada por assistir, não esquece de deixar o seu gostei, e caso você ainda não seja inscrito, de se inscrever para que você seja informado todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Merci beaucoup et à la prochaine!